Eu passo a palavra. Boas notícias. Eu passo a palavra ao Dr. Tiago Scherer, juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ex-diretor-geral da Escola da Magistratura Federal, autor de diversos livros sobre execuções fiscais, mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa e doutorando em Direito pela Universidade 9 de Julho. Por favor. Muito obrigado. Eu quero inicialmente agradecer a gentileza do convite, dizer da minha honra de voltar a essa casa. Eu fui servidor desta casa, num período que foi muito importante na minha formação, enquanto eu estudava para o meu concurso de juiz federal. Dizer da minha alegria de encontrar velhos amigos, né, da Justiça Federal, amigos novos, né, que participam de outras atividades e outros projetos em que estamos engajados, buscando melhorar o sistema de justiça. E quando eu venho aqui, passa um filme na minha cabeça, porque teve um sábado, na década de 90, em que eu madruguei aqui na frente do tribunal, lendo mais de 30 mil nomes numa lista de aprovados para um concurso, e eu buscava quem tinha nota acima da minha. Eram mais de 30 mil aprovados. Eu estava nos 20 e poucos ali, e consegui ser aprovado, e com muita satisfação integrei, né, como servidor, o Judiciário Estadual. E eu quero dizer que eu quero elogiar o título, e pegando o gancho da doutora Kate, com relação à cooperação, porque todos nós nos formamos num modelo antigo, né, num modelo em que um modelo formado numa cultura adversarial. E quando a gente vai analisar a própria lei de execuções fiscais, e todos conhecem, ela foi editada, né, tem mais de 40 anos, vai muito bem, obrigado, e ela foi editada num momento de ditadura, e ela foi contaminada, muito bem redigida por técnicos habilitados, mas com um caráter, né, de preponderância do interesse fazendário diante do interesse privado, e todos nós almejamos um processo que seja isonômico, que seja, né, com potências iguais para ambos os lados. Mas lá na nossa lei de execuções, que eu disse vai muito bem, obrigado, nós temos a possibilidade de um título ser formado de forma unilateral, que não tem paralelo no direito comum. Muito bem, tudo bem, no tributário nós temos a dialética lá no processo administrativo, nós temos créditos confessados, mas o título mesmo, ele é expedido unilateralmente, que não tem nenhum paralelo e ainda muito simplificado. E a inicial da execução, ela não tem memória de cálculo, ela não tem cópia da origem do crédito. A gente não precisava nem mesmo, tem jurisprudência do STJ. Obrigado. Obrigado. Nós não temos nem mesmo a exigência de CPF ou CNPJ, o que hoje se impõe pela realidade do processo eletrônico. Então, nós temos um processo que se dispara com uma comunicação péssima. Péssima. O relacionamento do fisco-credor com o contribuinte executado tende a ser péssimo. Eu sou juiz em execução fiscal há mais de 22 anos, sou apaixonado pela matéria, absolutamente. Aquelas paixões meio irracionais, né? Talvez me instaurem um incidente de insanidade, mas eu sou apaixonado pela matéria, gosto, e eu não consigo entender até hoje uma certidão de dívida ativa. Nós estamos entre habilitados, vocês conseguem pegar uma certidão de dívida ativa e entender se está sendo cobrado IRPJ ou imposto de renda das pessoas naturais, dos nossos contribuintes de 2023, simplesmente é ininteligível. E esse é o padrão de comportamento que nós temos num Estado que tende a ser uma república que prestigia o direito do cidadão também. Porque muitas vezes a gente tem um contribuinte que deve e muitas vezes ele não deve. Nós temos inúmeras situações de excesso de execução, de cobranças indevidas, incorretas, prescritas, pagas, com problemas formais. Isso não é nenhum segredo. Mas a nossa cultura foi formada no caráter adversarial, no combate. E a lei de execuções veio sempre, voltando o paradigma da lei, a lei e a Procuradoria nada mais faz do que cumprir o seu dever de ofício. A lei possibilita que essa execução seja proposta de uma forma muito simplificada, basta a inscrição do crédito na dívida ativa, extrai unilateralmente o título e joga para dentro do judiciário como se fosse um passe de mágica que fosse acontecer dali para diante. É assim que se imagina na lei. Um prazo dilatadíssimo de 30 anos. Eu dei uma prescrição, estava dando uma aula ontem de noite, contei, de uma sentença de prescrição de FGTS de 30 anos, uma prescrição intercorrente numa execução fiscal de FGTS de 30 anos. Ou seja, um prazo extremamente dilatado não depõe necessariamente a favor de um crédito que efetivamente seja recuperável. Um prazo excessivamente dilatado vai contra o próprio interesse fazendário, porque vai ser
aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, né, vai se jogando nas cordas, deixando para o final da gestão, como foi mencionado, e a resolução bem faz em buscar neutralizar o fator político. A gente acabou de sair de um pleito municipal. Então, a gente sabe que o fator político vai acabar jogando as cobranças ao sabor dos interesses. Então, um prazo muito dilatado não vem bem para agilizar a cobrança fazendária. E nós tivemos, na própria lei, inúmeras outras garantias extravagantes, que são aberrações se nós compararmos com o direito comum. Além do título, ele pode ser substituído livremente. Opa, errei aí, foi mal. Está aqui, como se fosse um banco, está aqui o título correto contra o Tiago. Não, é impossível no direito comum fazer isso. Seria uma sentença de extinção da execução de um cheque, de uma nota promissória, que também hoje em dia já é ficção científica, mas uma fatura duplicata, né? O que é que tem lá, ou um contrato que tem lá na execução do CPC. E isso continua com um show de horrores, a possibilidade da Fazenda Pública unilateralmente substituir a penhora a seu bel prazer, enquanto que o executado pode fazê-lo apenas por dinheiro. É uma distorção do sistema. Nós temos prazos apenas para recursos, não tem nenhum prazo na lei de execuções para impulsionar o processo. Mais uma coisa que, mais uma vez, como diz meu pai, o cachimbo entorta a boca. Se eu tenho prazo muito dilatado, se eu posso jogar a execução de acordo com as minhas possibilidades, com a estrutura que muitas vezes é deficitária, isso vai contra o interesse da fazenda. Não tem um prazo preclusivo para indicar um bem à penhora. Nós temos agora, bem verdade, o limite da prescrição intercorrente, mas até ontem, numa realidade de mais de 40 anos, e a execução fiscal ela é mais de centenária, né? Desde a nossa lei atual, eu digo, nós não tínhamos um prazo limite. Hoje nós temos o prazo que é da prescrição intercorrente, que foi criada em 2004, na Lei de Execuções. Em 2018, o STJ resolveu bater o martelo e resolver por repetitivo, por precedente obrigatório, buscando sanear esse acervo. Isso é confessado, está escrito com todas as letras no início do voto do ministro Mauro Campbell no RESP 1.340.553, justamente essa necessidade de o judiciário dar um desafogo para esse processo. Mas isso, um apanhado assim do show de horrores que é a Lei de Execuções Fiscais, um apanhado que, na verdade, muito da responsabilidade pelo sufocamento do judiciário é também do próprio judiciário. Nós temos inúmeras situações, eu vou tentar me manter num tempo razoável para não cansá-los pelo avançar da hora, mas nós temos inúmeros precedentes, inclusive vinculantes do próprio STJ, dizendo no sentido de que o juiz não pode extinguir as execuções que sejam frustradas, que sejam de valores irrisórios, que sejam de valores desinteressantes, ou que sejam de valores inferiores, inclusive até o critério que o próprio ente estabelece. Lá na Fazenda Nacional era 2,5, era 5, era 10, era 20. A gente pegava as baixas de 20, sentença de extinção. Não pode. Reforma tudo, baixa tudo, vai manter essas execuções no cartório. Não faz sentido nós processarmos, não fazia, né, processarmos, graças a essa mudança de mentalidade, que o judiciário, e eu aplaudo essas revoluções que às vezes acontecem, justamente o problema estava nas interpretações, precisou vir o Supremo, como o ministro Fachin bem recordou, vir o Supremo e, no recurso extraordinário do tema 1184, o recurso eu não vou lembrar o nome, mas na última sessão, que é emblematicíssimo, né? Não sei se existe essa palavra, mas é emblemático, na última sessão do Pleno de 23, convocada especialmente para pautar um processo, né? O tema 1184, para reformular todo este pensamento, toda essa jurisprudência extremamente deletéria ao próprio funcionamento do judiciário. O judiciário acabou se sufocando muito também por conta da sua interpretação a propósito da nossa lei e da nossa sistemática de cobrança. E nós estamos aqui diante de uma reforma absurda, absoluta e gigante, absurda no sentido dizendo que é exuberante, é uma reforma realmente impactante. Estou fechando um livro a propósito disso, porque me apaixona realmente esse assunto da cobrança tributária. E este modelo, nós estamos exatamente no modelo de acomodação, e me preocupa muito, doutora Kate, com relação a um que outro julgado e que começa a aflorar a propósito de como deve ser interpretada a resolução 547. A gente deveria buscar aplicar a resolução tal qual colocada, mas muito me preocupa que, especialmente no meu tribunal, eu falo de casa, nós temos alguns julgados
ora dispensando o protesto prévio, o que me preocupa. Nós temos um modelo em transição, ainda em consolidação, e que reformula toda a sistemática de trabalho da cobrança fazendária como um todo. Claro, o tributário é bastante importante, né, é o maior cliente aqui das execuções fiscais, mas nós temos, dentro desse caldeirão de uma nova cultura sendo se formada, né, como comentei, a própria prescrição intercorrente. Vejam só que curioso e que bacana de perceber agora, né? Eu acho muito interessante o assunto do protesto notarial. E os meus amigos tabeliães de protesto também estão muito encantados com essa reformulação. Porque, vejam só, até 2012, e voltando à jurisprudência, até 2012 a jurisprudência era absolutamente contrária ao protesto da CDA. Era absolutamente contrária. Eu posso escrever aqui um pedacinho de papel de pão, estou devendo R$100 ao doutor Miola, o doutor Miola me protesta, porque é um título, uma confissão de dívida, um documento de dívida. Não precisa nem certidão, não precisa ser título executivo para fins de protesto. Nós temos, primeiro, o protesto é um instituto belíssimo, ele tem mais de 600 anos de história, formado a propósito dos títulos de crédito, que a gente não entende muito, mas a gente estuda bem lá na faculdade, e aquilo funciona muito bem há muitos e muitos séculos, muitos séculos. E o protesto, ele foi formado a partir de uma necessidade de prova do descumprimento dos títulos de crédito, foi absorvido pelos títulos executivos do Código de Processo Civil, e a CDA não está entre os títulos executivos, e já estava do Código de 73, e também para fins de protesto dos demais documentos de dívida. A CDA podia sim, óbvio, eu defendia isso antes de 2012, podia sim ser protestado. O que dizia o Judiciário? A execução fiscal é o meio próprio para a Fazenda Pública haver seus créditos. É uma visão míope que revolta, porque gera justamente esse avolumamento de execuções da Fazenda Pública, cumpre as normas do Tribunal de Contas e faz aquilo que eu disse. Inscreve o crédito na dívida ativa, tira a certidãozinha e joga no Judiciário, esperando que o milagre... Né? A gente faz milagre na execução fiscal, a gente pratica lá o milagre do aparecimento do executado. Talvez vocês já tenham me visto contar esse milagre, que é aquilo que a gente faz um cisbajude no cara que não respondeu uma carta de citação. Em 3 dias, é como aquela questão da cartomante, traga o seu amor de volta em 3 dias. Em 3 dias ele aparece lá, está aqui parcelado o meu débito, quero suspensão da execução fiscal. É o milagre do aparecimento do executado. A gente poderia evitar isso tudo com uma medida muito menos dramática, né, do que um bloqueio cisbajude através de um protesto, e nós temos, sim, no Brasil, contribuintes altamente aderentes às suas obrigações tributárias. Nem todo devedor tributário é o demônio encarnado. Então, a gente precisa prestigiar realmente quem tem vontade. Vou dar um exemplo próprio. Já falei que a certidão é ininteligível, nem eu entendo, sou juiz há 22 anos, e contando ainda, né, nessa matéria. Esses dias eu brincando no ECAC, deixa eu olhar como é que anda a minha certidão fiscal. Vocês sabem que a gente faz milagre na execução, né? A gente tem uns sisteminhas lá que fazem chover para cima. E aí a gente entrei no ECAC, deixa eu ver como é que anda a minha situação fiscal, tirar uma certidão negativa. Ué, débitos no meu nome, mas que diabo é isso, tia? Entrei lá, tinham 3 débitos de R$500, não sei do que se trata, não sei do que se trata. Estavam lá, não estava abaixo de 1.000, não tinha inscrição na dívida ativa, tratei de emitir um DARF e pagar na hora, porque eu sou aderente às minhas obrigações tributárias. Né? E não sei do que se trata. Talvez algum pagamento do E-Social que não entrou, alguma coisa assim, não sei. Paguei talvez 2 vezes. Mas o contribuinte, muitas vezes, ele é aderente. Mas a nossa cultura adversarial, ela leva o contribuinte a buscar medidas que talvez não fossem as mais adequadas, para usar o eufemismo lá do ministro Fachin. Então, oxalá que realmente se instaure uma cultura anti-adversarial nesse nosso sistema que está sendo reacomodado. Isso, gente, isso é de ontem. Esse julgamento do Supremo não faz um ano. A resolução foi muito bem elaborada e ela é de fevereiro, né? De 2024. Então, e ela reformula de tal maneira, e eu quero elogiar inúmeras vezes a redação da resolução, mas eu leio ela, eu fico ansiando, assim, poderia ter um pouquinho mais,
pouquinho mais de minúcia, ela foi econômica, né? Econômica, sem qualquer demérito, mas eu gostaria que tivesse um tratamento um pouquinho mais minucioso para evitar, por exemplo, a dúvida que agora está se debatendo lá no IRDR, no TJ do Rio de Janeiro, sobre essa questão dos 10 mil. O que são os 10 mil? 10 mil que está no parágrafo 1º. A gente lia a resolução e não entendia nada, né? Os 10 mil é para o caput ou é só para a execução fiscal frustrada? Né? E nós tivemos o tema 109 da repercussão geral, dizendo que a lei municipal, a lei do ente credor, é que pode dispensar a execução, ele que pode fixar os critérios de cobrança. Por isso que a União tem hoje os 20 mil, desde 2012 é 20 mil, e eu não posso pegar os 20 mil da União e aplicar no município de Lajeado, que é a minha cidade de Natal, numa execução fiscal, se eu fosse juiz em execução fiscal de Lajeado, aplicar um critério diferente. É o município de Lajeado que tem a sua própria realidade, a sua característica, o seu perfil de contribuintes, que vai fixar o critério que tem por bem. E essa autonomia, bem disse o Supremo, é insuprimível pelo Judiciário. Se haveria até um conflito aqui entre os poderes. Poderia ter ido um pouquinho além, talvez? Eventualmente poderia. A extinção, a depuração do acervo das execuções fiscais frustradas é necessário que se aplauda, mas eu tenho umas preocupações com o day after, né? O day after, eu sou um espectador privilegiado do passado da execução fiscal e eu fico ansiando pelo futuro da cobrança tributária como um todo. Me perguntaram no Instagram, eu tenho um perfil só dedicado à execução fiscal para ver como eu sou biruta mesmo, né? Execução fiscal em curso, lá vocês podem me encontrar com assuntos atinentes a essa bendita da execução fiscal. E lá no execução fiscal em curso alguém me perguntou, professor, vai acabar a execução fiscal? Eu digo, não, jamais. Jamais vai acabar a execução fiscal. Talvez ela vá ser administrativa, e a gente vai dar a senha do Sisbajude para o servidor lá da Secretaria da Fazenda de Lajeado? Talvez. Eu tenho cá minhas preocupações sobre se as procuradorias terão condições de dar conta, se nem o Judiciário, com o seu ferramental, com seus servidores bem remunerados, com seus juízes, conseguem dar conta desse acervo que é sufocante, né? Será que as prefeituras conseguiriam dar conta de uma execução fiscal administrativa? Tenho um pouco de preocupação com relação a isso como cidadão, nem como juiz, não, reserva de mercado, eu estou cheio de trabalho, não é por reserva de mercado. Mas o impacto na reformulação da cobrança. A reformulação da cobrança tende a realmente consorciar inúmeras formas cooperativas para solucionar esses nossos débitos. E, para encaminhar o encerramento, nós temos, evidentemente, a necessidade de uma tentativa de solução consensual. E foi muito bem a resolução, eu leio a resolução e entendo, foi a solução possível a se dar diante desse drama. Eu, na minha esperança, meio poliana, eu gostaria que fosse mais, eu queria que tivesse sido cogente. Não, vocês vão ter que notificar o cristão, nem que seja por e-mail, como se faz lá na negativação dos cadastros de inadimplentes. O STJ está redecidindo se precisa ser por carta, pode ser por e-mail cadastrado. Poderia ter sido obrigatória? Talvez poderia ter sido obrigatória. Será que não foi econômica a resolução? Sem qualquer tom de crítica, mas eu gostaria que eu sou apaixonado pelo sistema, que ele funcionasse realmente. Será que não teria que ter uma cogência maior? A gente sabe que muitos municípios não tinham nem sequer programa de parcelamento. Agora são obrigados a ter programa de parcelamento, são obrigados. Sou pena de não conseguir acessar a execução. Mas como é que eles vão acessar a execução? Tem que comprovar essa tentativa de solução consensuada anterior. Eu preciso comprovar isso. É uma dúvida que se coloca, o Tribunal de Minas fez uma nota técnica dispensando, melhor dizendo, exigindo. O nosso tribunal tem dispensado. E quando a gente pula essa fase, olha, tentei a busca de consenso, né, cooperativamente com o contribuinte, que é aquele que vai ser... vai tentar uma solução consensual, a gente está cheio lá, estou atuando agora numa vara tributária, a gente está cheio de mandado de segurança justamente para tentar uma transação, tentar um parcelamento. Muitos contribuintes tentam, nem todo mundo é do mal, realmente. Teríamos que tentar dar uma força maior nessa tentativa de solução consensual? Talvez, oxalá, daqui de um tempo. E se a gente pula essa fase, olha, isso aqui não deu certo, eu não vou exigir prova como está aparente na resolução, vou passar para a fase do protesto. O protesto vai muito bem, obrigado, ganhou um fôlego, a potência do protesto está declarada, a recuperação é a mais de 38%, enquanto a execução, com
com a sua contaminação de problemas na casa de 2%, 2%, né, mas a gente sabe o quão dramático é a vida do executado na execução fiscal. O que acontece na execução fiscal? Os alunos me perguntam, se acontecem coisas terríveis. Acontecem coisas terríveis. Qual é o volume do problema? É de uma geração da tua família, pelo menos, que vai acontecer na execução fiscal. Então, é dura contra o devedor e ineficiente contra a favor da fazenda pública. A solução vai ser, como foi até ontem, né, aumentar os poderes da fazenda. Aumentar, e vamos recordar, em 2018 tivemos a possibilidade da fazenda em disponibilizar bens de forma administrativa. Será que vai ser aumentando o poder da fazenda, que a gente vai aumentar o poder da execução? O Supremo deu meia volta, não. Vocês podem publicizar a situação do devedor. Vocês podem. Agora, indisponibilizar, não. Isso é reserva de jurisdição. Acho que bem decidiu o Supremo, e isso está agora em pauta, nessa necessidade de uma busca de solução consensuada para as dívidas. E a solução consensuada ela pode estar, inclusive, no protesto. Desde a lei do Marco Legal das Garantias, nós temos a possibilidade de uma negociação com critérios estipulados pelo credor apontante do título ao protesto, a possibilidade dele estabelecer algum tipo de acordo de parcelamento, transacionando com relação, contratando uma solução para aquele débito. Então, nós temos essa potência do protesto e, para encerrar realmente, fico com essa questão, eu preciso exigir certidão do protesto prévio para receber uma inicial da execução? É uma grande questão e dramática e muda totalmente o jogo. Porque se eu exigir certidão junto com a inicial da nova propositura da execução fiscal, eu vou julgar sobre vou ter que decidir sobre esse protesto. E se a fazenda, olha, esse protesto aqui, ele é dispensado pela resolução, porque tem uma questão de eficiência administrativa. Gente, a gente vai instaurar um incidente de dispensa de protesto no despacho inicial da execução fiscal? Isso gera tem um poder de fogo de ir contra o propósito, que é de tornar a execução mais eficiente, mais célere, selecionando realmente as situações que podem ter êxito. Eu, particularmente, estou dispensando o termo de protesto. Tá? Não quero responder no CNJ, né, mas eu estou particularmente dispensando porque o título tem presunção de liquidez e certeza, e a Fazenda Pública tem a favor de si também a presunção de legitimidade dos seus atos. Então, eu quero mais uma vez saudar essas reformulações, dizer o quão honrado me sinto de ser testemunha ocular dessas transformações e torço realmente como brasileiro, como cidadão, que as receitas públicas se realizem realmente, e estamos todos engajados neste grande propósito, que não é efetivamente apenas liquidar aqueles 100 mil reais ali daquela CDA, mas de um contexto muito maior que interessa a todos os cidadãos. E como a gente foi citado aqui, a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul, a gente sabe o quão indispensável é a mão forte do Estado, né? Por mais que os extremistas liberais preguem o contrário, a gente sabe o quão importante é a mão forte do Estado, com seus helicópteros, com suas lanchas, com as suas forças militares para nos ajudar. Então, eu quero encerrar reiterando os agradecimentos e elogiando os números tão brilhantes aí do CNJ. Muito obrigado.